Vision S, um novo sistema operacional que a Apple lançou na última WWDC para o seu novo óculos de realidade aumentada. Depois de passar alguns dias analisando a linha criativa do Vision S, eu decidi viajar no seguinte: e se a gente criasse uma aplicação do Instagram para dentro do Vision S? Vamos ver como isso ficou depois da vinheta? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Daniel Snows e bora pro vídeo de hoje. A gente ainda não tem uma documentação, nem uma convenção sobre o design do Vision S, então eu decidi fazer o meu próprio processo de investigação, já que a gente não tem isso documentado em nenhum lugar. E esse processo de investigação ele é importante para a gente não precisar recriar a roda. Então aqui, através desse processo, eu consegui encontrar alguns atributos de design que podem ser relevantes e podem ser padrão de acordo com as diretrizes da Apple para esse novo sistema operacional. Então aqui nessa documentação vocês vão ver coisas como eles aplicam o blur, como eles aplicam as bordas arredondadas, como eles aplicam as bordas em si. Se vocês repararem, quase todos os boxes que eles usam, eles têm esse tipo de gradiente nas bordas. Aqui eu faço algumas anotações sobre os estados dos botões, como o estado quando passo o mouse, entre muitas aspas, tá? Quando ele tá default, quando ele tá ativo, quando ele não tá ativo. Tem anotação em relação à animação, em relação ao contraste que ele dá sobre determinados elementos e uma série de coisas. Então eu precisei fazer esse processo investigativo primeiro, depois começar a fazer o meu design. Para iniciar o design, eu inseri uma imagem de fundo que simulasse um ambiente natural ou real, como se fosse um cômodo de uma casa, para que o usuário que estivesse usando essa aplicação se sentisse como se estivesse utilizando o óculos de realidade aumentada da Apple. Em seguida eu criei o frame principal, que seria a base da nossa interface. Esse frame ele tem 1920 de largura por 1200 de altura, nenhuma regra sendo aplicada aqui. Esse frame ele também tem 80 de borda arredondada. Eu coloquei um background blur de 300 para dar esse contraste entre a interface e o fundo. Aqui também foi aplicado uma inner shadow, com os atributos bem parecidos com a nossa borda, para dar um pouquinho mais de profundidade. Para a sidebar eu inicio com o logo do Instagram, seguindo das informações de perfil. Para foto de perfil, insiro o gradiente padrão do Instagram, só para a gente manter a identidade do Instagram, e esse gradiente ele está sendo aplicado para reforçar aquela ideia de story não lido. Logo em seguida eu começo a colocar as informações do perfil em si. Aqui vale um adendo que eu estou usando a fonte Jost, sem nenhuma regra sendo aplicada aqui, foi só uma decisão criativa mesmo. E a partir daí eu começo a inserir os números do perfil, como quantidade de seguidores, quantidade de post e quantidade de pessoas que esse perfil segue. Em seguida entra a seção de highlight, que são aqueles stories que o usuário quer deixar como destaque. Eu inicio com um botão de ação onde o usuário pode adicionar um novo highlight e logo em seguida eu insiro os highlights que o usuário já criou anteriormente. Agora vem a navegação principal. Vocês vão notar que esse design é bem parecido com o que a gente investigou no design do Vision OS. Para isso eu criei um botão com 3 variantes, sendo uma delas um estado de ativo, um estado de default e um estado de hover. Essas variantes eu tenho a flexibilidade de mudar o texto dela, assim como mudar o ícone dela. Agora a gente vai para a parte do feed. Esse feed eu começo fazendo um frame que ele vai servir de contraste para nossa sidebar. Aqui eu começo fazendo a search bar, que tem as mesmas características que eu encontrei lá no processo de investigação. Então vocês vão perceber que sempre que há um input, eles têm esse aspecto de profundidade. No canto superior direito vai entrar os ícones de notificação e um botão para adicionar um novo post. E esses botões de ação também têm as mesmas características que a gente identificou no processo de investigação. Em sequência entra a seção de Stories. Para essa seção de Stories, nas fotos de perfil eu mantive os mesmos atributos que eu utilizei na foto de perfil do usuário, para manter a consistência e tornar tudo mais coerente criativamente. Para os cards do feed eu criei um componente com 4 variantes, sendo uma dessas variantes para a imagem na horizontal, uma proporção de 16:9, uma imagem 1:1, seriam aquelas imagens quadradas, uma imagem na vertical 3:4, seriam aquelas imagens que a gente usa as dimensões de 1080 por 1350. Além disso, eu criei a possibilidade de alterar o nome e a localização pelo componente, e eu também tenho uma variante a Reels. Com a estrutura do card pronta, é só aplicar espalhando os cards com as suas devidas variações dentro do layout. E esse é o resultado da aplicação do Instagram para o Vision OS. Eu também adicionei uma animação nesse canto inferior direito. Essa informação aqui, segundo a análise que eu fiz, ela é referente ao resize da janela. Se eu clicar e arrastar aqui, a janela diminui ou aumenta de acordo com o que o usuário quer. Infelizmente, o Figma, quando a gente trabalha com excesso de blur no fundo, a performance do prototype dele é bem ruim. Então é algo
algo que eu não vou conseguir demonstrar. Eu até cheguei a fazer algumas animações aqui de mouse de hoje, mas vocês verem, ó, como demora para carregar as coisas aqui. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Curta, compartilha, comenta para esse vídeo chegar a mais gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.